Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não temais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Os servos do Criador têm que temer ao Criador, ter medo dele. Eu já falo abertamente, e falando simples, já é para a pessoa que ouvir entender que quem quiser servir ao Criador tem que ter medo do Criador, tem que ter medo do inferno. Porque quando vier as tentações para a pessoa pecar, aí nisso a pessoa se lembra que tem um tormento eterno, aí a pessoa freia a nossa carne que quer pecar. Aí com isso a pessoa não peca. Eu digo isso porque já tem muitos crentes que diz que não existe o tormento eterno. Tem deles que diz que o lago de fogo é para aniquilar, ou seja, destruir. Porém não é isso que o Filho do Criador falou. Ele falou que tem um lugar de tormento. Quando ele falou, digo, da parábola do rico e Lázaro, que o rico estava em tormento depois da morte. Mas esse assunto eu já falei, já está no YouTube, eu quero falar agora sobre outro assunto. Porém, ou seja, que envolve o medo, o temor. Porque esses crentes carnais, falsos, falar abertamente, falso, nem eles têm medo do Criador e ainda ensina as pessoas a não ter medo. Aí com isso fica eles no pecado, em rebelião contra o Criador e pensando que estão agradando ao Criador. Então, o próprio Messias, o Filho do Criador, ele mesmo, ele ensina para a gente ter medo do Criador. E aqui também, quando ele falou aqui, significa o quê? Que a gente deve pregar diante das pessoas a verdade, sem ter medo, seja de morrer, seja de apanhar. Mas a pessoa deve pregar a verdade, tendo mais medo do Criador do que medo do que o ser humano, seja homem ou mulher, venha fazer com a gente. Porque o máximo que eles podem fazer é somente nos matar. Eles podem bater, prender, maltratar, matar. O máximo que eles podem fazer é somente isto. Porém, como o Messias, ele sabia que depois da morte vai ter o castigo eterno, por isso que ele falou isso, que a gente deve ter medo do Criador. Então aqui já derruba por terra essas falsas pregações desses cristãos mundanos, falsos, que nem eles temem ao Criador e ensina que não precisa ter medo do Criador. Daqui a pouco eu vou para a antiga aliança, que vai confirmar isso aqui, que o próprio Criador disse para Israel temer a ele, quando ele tirou Israel do Egito. Esses cristãos, eles são falsos atalaias, são falsos mensageiros. Eles são rápido, veloz para levar essa falsa mensagem. Agora, não vai dar em nada, é uma falsa mensagem. Falsos atalaia.
É por isso que são muitos seguidores, tanto nas igrejas, tem igrejas cheias, como na internet, os canais. São milhares de visualizações, milhares, né, de like, dizendo que gostou, e também milhares de comentários. E os que não atingem, né, milhares de comentários, que também tem aqueles canais com menos visualização. Mas ainda assim, quando a pessoa vai ver, é muitas visualizações. Se não atinge milhares, mas é muitas visualizações, é muitos elogios. Porque são todos carnais, os pregadores e os ouvintes. Agora, a verdade, primeiro que não está tendo nenhum pregando. E segundo, eles não querem ouvir. Não é aqui querendo se exaltar, se gloriar. Não, não é nesse sentido aí não. Mas eu tenho que falar das minhas pregações, porque eu não estou vendo outra pregação para eu indicar. Então, como não tem, então é preciso então citar os meus vídeos. Meus vídeos é poucas visualizações, não tem comentário. Por quê? Porque faz repreender a carne. Então, todos que é carnais não vai gostar, não. Eu já entendo, né? Porque eles são carnais. Nem os não crentes gostam, que vivem segundo a carne, e nem o crente falso também vai gostar, porque ele também está na carne. E eu também sei que à medida que o fim se aproxima, é poucos que vão se salvar. O Messias foi claro. Ele disse, por se multiplicar o pecado, né, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A parte que eu quero é essa aqui, ó. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então aqui a mensagem é clara, né? É poucos. Já dá pra gente entender que não é muito, né? Não é multidão não, né? Então esse caminho vão largar aí, já fica claro que é o caminho falso. A porta larga, que o próprio Messias diz para nós não entrar. Eles não entrem pela porta larga. Não entrem pelo caminho largo. Porque aí leva para condenação, leva para perdição. Outra coisa também, a esses falsos atalaias, pastores e ovelhas, eles ficam no lugar. Esses falsos crentes, aí com isso eles já passam a ser abomináveis, porque nem eles ensinam a verdade e ainda tomam o lugar do verdadeiro. Eles ficam como os verdadeiros. Eles estão aí como se fossem os verdadeiros, mas não são. São todos falsos. Porque os ensinamentos deles é ensinando as pessoas a viver. Procure se estruturar. Vai estudar, vai casar, vai trabalhar. Agora, se a pessoa que tiver o desejo sincero, for para a Escritura, só comparar se realmente é isso mesmo que o Messias manda fazer. Se for, percebe claramente que não é isso, a mensagem é outra coisa, é o contrário a isso aí. É o contrário. Ele diz, quem achar a sua vida nesse mundo aqui vai perder a salvação. Porque para alguém achar a sua vida nesse mundo, né, aqui eu já estou explicando o que significa, né? Para a pessoa achar a vida aqui nesse mundo, ele vai ter que se amoldar às injustiças desse mundo. Ele vai ter que se juntar aos não crentes que estão na injustiça. Porque os não crentes, eles estão buscando as mesmas coisas, se estruturar nesse mundo. Ou seja, para alguém viver feliz nesse mundo aqui, ele vai ter que se misturar nas escolas, nos trabalhos. E foi o que esses falsos crentes fizeram, se misturaram. Seus filhos nas escolas públicas, aí são contaminados. Estão misturados aí nos trabalhos, calados, não repreendem ninguém. Ou seja, eles acharam a vida, eles não foram odiados e nem mortos, acharam a vida. Porém, vão perder a salvação. Vou repetir o que o Messias falou. Quem achar a sua vida, perdê-la. Perde o quê? A salvação. Então, resumindo, eles se calaram
nem se separaram dos não crentes, nem reprovaram os não crentes, para eles continuar casados, estudando, trabalhando junto com os ímpios e felizes de dentro aberto, como eles estão. São atalaias falsos. Nem ele se salva e nem deixa quem quiser se salvar. Porque eles trazem aquelas pregação que ilude as ovelhas a pensar, né, que tem salvação para elas na carne. As ovelhas ficam confiadas que tem salvação, sem ter, porque as ovelhas estão vivendo na carne. Nem eles entram e nem deixam as pessoas entrar. Então, como eu disse que eu falei que na antiga aliança fala que os servos do Criador, né, tem que temer, né? Eu citei que eu ia ler, falei. Aqui em Levítico, capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo 11. Aqui foi para Israel, mas serve para nós hoje também os ensinamentos aqui de justiça, porque aqui o Criador ele vai ensinar, ele ensinou o que é justo. Israel se rebelou. O Criador tirou Israel do Egito, deu esses ensinamentos aqui para eles, mas Israel mesmo anulou o primeiro pacto do Criador, eles anulou. Esse Israel de hoje, eles pensam que estão servindo ao Criador, mas não estão não. Para eles se salvar, eles têm que entrar no novo pacto, que é através da morte do Messias, que eles não creem. Eles estão esperando o Messias e o Messias já veio. Israel mesmo anulou esse pacto que o Criador fez com Israel quando tirou do Egito. Se é que eu posso dizer que é quando tirou do Egito, né? Porque ele falou primeiro com Abraão, né? Então vocês, é isso, né? O Criador ele fez um pacto com o pessoal de Israel, chamou Abraão. Só que depois Israel mesmo anulou quando não obedeceu. Onde é que diz isso que Israel anulou? Lá no profeta Jeremias, eu vou citar aqui de cabeça. Se eu citar alguma coisa errada, mas para mim é Jeremias 31. Diz que o Criador, ele mesmo disse que fazia um novo pacto. Não conforme o pacto que ele tinha feito com Israel primeiro, que Israel anulou. Está lá em Jeremias capítulo 31. Então, voltando aqui para Levítico capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: não furtareis. Furtar é roubar, ou seja, não roube. Não roube. Foi logo assim. Mostrando que o Criador, ele sempre quis justiça e sempre quer. O Criador, ele não mudou. Vale para hoje. Não roube. A raça humana é porque despreza o Criador. Aí vive roubando. É por isso que o Criador vai punir no dia do julgamento os ímpios. Porque os ímpios não temem ao Criador, já é para continuar roubando e fazendo outras coisas. Ou seja, para continuar atendendo a carne. A natureza velha pecaminosa, que eu também tenho. Eu me incluo porque eu também tenho. Eu tenho que frear também a minha natureza carnal pecaminosa. Senão, eu vou também ser atormentado para sempre no lago de fogo. É por isso que é importante a pessoa ter medo. Porque a carne da gente, ela quer. Tanto em pensamento, né, que é pecado também. A gente peca em pensamento, como também, né, a pessoa tem que frear na prática também, para não praticar. Então o Criador, ele diz, não roubará. Falando mais claro, simples. Né, não roubarás. Nem mentirá. Ou seja, não pode mentir. Isso aqui é justiça. Ficando claro que o Criador, ele é justo e ele quer justiça. Não roube e não minta. Nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Criador.
Eu sou o Criador. Aqui a Bíblia diz Deus e Senhor, mas aqui está adulterado. Então eu já estou mudando eu mesmo. Porque aqui está adulterado. Até a própria Bíblia está adulterada. Ficando claro que essas pessoas que elaboram com a Escritura não tiveram zelo e esses de hoje não têm também, não. Não tem zelo pela verdade. Porque se tivesse, anulava essa Bíblia aqui, ou seja, criava, procurava consertar o que pudesse consertar, se é que ainda pode. Primeiro que não tinha adulterado, se temesse não tinha adulterado. E esses de hoje não procuram consertar, né? Com exceção de alguns aí que já tem consertado algumas coisas, né? Não fala mais Deus, Jesus. Mas não quer dizer que está servindo ao Criador, não, né? Não fala Deus, Jesus, mas não está servindo ao Criador também, não, né? Que são esses desigrejados. Eu não estou vendo ninguém servindo ao Criador. Meus vídeos falam claramente isso aí. Né? Claramente. Continuando. Não oprimirás o teu próximo. Então a gente não deve. Aqui foi para Israel, mas serve também para o pessoal da nova aliança. O Criador, ele não gosta da pessoa que oprime os outros. Oprimir. Não gosta. Nem o roubarás. A paga do jornaleiro, o jornaleiro aqui é trabalhador, quem trabalha? A paga do trabalhador não ficará contigo até amanhã. O que é que isso significa? Quando terminasse de trabalhar, pagasse logo. Hoje o desleixo aí é grande. Desleixo é grande. Termina no final do dia e ainda nem paga. Vai pagar depois, na semana, ou tem direto até que é por mês, né? Como por exemplo, né? Eu mesmo que sou concursado, recebo por mês. Isso aí é injusto, ou seja, não é certo. O certo é a vontade do Criador. Terminou o dia? Pagou. Eu sei que hoje também não é mais assim. Tem coisa que mudou, né? Mas ainda assim não é justo a pessoa trabalhar para receber lá no final do mês. Isso não é justo. Né? É porque o ser humano vive na injustiça, vive seguindo a Satanás. Eles não têm zelo, porque eles não servem ao Criador. O certo é, terminou o dia, pagou. Então o Criador foi claro. Né? A paga do trabalhador não ficará contigo até amanhã. Ou seja, era na diária, trabalhava, quando chegava o fim do dia, deveria pagar. Isso é justiça, porque terminou o dia, pronto. Quem já vai estar em falta é o patrão, já não é mais o trabalhador. Então por que segurar? Deve pagar. Fica claro, aí já é injustiça, né? O trabalhador terminou o dia, pronto, já ganhou. Então não tem que segurar, não. Pagou, tem que pagar. É porque o ser humano despreza o Criador. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas terá temor aqui, a palavra que eu disse, que a pessoa tem que ter medo do Criador. Temor aqui é medo. Ou seja, tem que obedecer por medo mesmo. Sabendo que ele pune, o Criador ele pune. Ele não só ameaça não, ele vai punir. E o castigo é eterno. Então eu vou repetir. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Criador. Eu sou, aqui diz o Senhor, mas não é Senhor não, né? Eu sou o Eterno, né? Ou seja, o Criador. Estou mudando, para não dizer Senhor, né? Então, Ele é o Criador. Continuando. Não fareis injustiça no juízo. Olha aqui ficando claro que o Criador ele quer justiça. Não fareis injustiça no juízo, nem aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu povo. Eu vou repetir para esclarecer. Não aceitarás o pobre, ou seja,
Se o pobre pecar, tem que ser julgado também. E nem também respeitará o grande. Se a pessoa é grande, é importante, tem que ser julgado também. Tem que ser repreendido também. Tem que ser julgado de acordo com a justiça. Ou seja, a justiça serve para todos. Para o pobre e para o rico. Né? Seja ele importante ou seja pobre. A justiça é uma só. Com justiça julgarás o teu próximo. Versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. Ou seja, fofoqueiro, não fofocar. A raça humana despreza, vive fofocando, falando da vida alheia. Eles que saem de suas casas para se assentar nas calçadas ou nas casas dos outros, vamos para a casa dos outros, para fofocar, falar dos outros. Mas o Criador vai punir com o tormento eterno. Estou falando os não crentes, né? Que faz isso. É por isso que o crente tem que se separar dos não crentes e também do falso crente. Se o falso crente... Você tem que se separar dos não crentes e também dos falsos crentes. Então o Criador, ele não quer o ser humano fofocando, falando mal dos outros. Ele não gosta de fofoca, de mexeriqueiro, de fofoqueiro. Vou repetir. Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Criador. Não aborrecerá o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. O que é que isso aqui significa? Que o Criador, ele quer que a pessoa repreenda o próximo. Se a pessoa não repreender, a pessoa peca. Quando um crente ele não repreenda, pois ele peca. Eu vou repetir aqui. Não deixará de repreender o teu próximo e nele tu não sofrerás pecado. Porque aqui tira. A Escritura são pessoas carnais que não têm zelo para com a verdade, para esclarecer. Eles não têm zelo para esclarecer. Veja que a palavra tu aqui não tem. Mas a pessoa entende o que é tu, eu entendo o que é tu, né? Por causa da palavra sofrerás. Creio eu, sei que eu não estou errado também, né? Porque fica difícil. Talvez esse verbo aqui, essa palavra aqui, né? Sofrerás, talvez tu sofrerás. Possa ser que eu esteja até errado também, porque, como eu estou dizendo, quem labora com as escrituras não tem zelo para esclarecer, não. Pelo contrário, faz a escurecer. Que dirá uma pessoa que não sabe ler? Não estou aqui se gloriando, que eu só apenas me informei. Se for uma pessoa ainda que estudou, pronto, eu vou começar de novo. Se for uma pessoa ainda que estudou menos do que eu não tenho faculdade não, né? Mas ainda assim eu sei ler, glória ao Criador. E se for uma pessoa que lê pouco, não vai nem entender o que está dizendo aqui. Porque são homens carnais que traduziram as escrituras. Carnais. Vaidade. Tem passagem que é com vaidade. Com redundância, repetindo coisas, como por exemplo assim, quem me vê a mim, quem me vê a mim. Que quem me vê a mim o quê? Quem me vê. Isso é vaidade. Pessoas carnais. Então, continuando. Não deixará de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Então, se eu não tiver equivocado, significa assim, né? Que se não repreender, peca. Então deve repreender para não pecar. Esses cristãos não repreendem ninguém, nem os de fora, nem eles mesmos. Eu sempre bato nessa tecla e bato de novo. Eles são sensuais. Que sensualidade é safadeza. Eles são sensuais e ninguém repreende ninguém. Aí peca quem está vestido e os outros que não falam nada.
São falsos atalaia, falsos mensageiros caminhando para o tormento eterno. Para mim terminar, eu vou aqui para Deuteronômio, capítulo 25, que fala também que o Criador ele quer justiça. Capítulo 25, eu vou ler do 13 ao 16. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Criador teu Deus. Porque abominação é ao Criador, né? Ao teu Criador, todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Ou seja, quem faz essas coisas, o Criador aborrece, odeia. Vou tentar aqui esclarecer rapidinho. Voltando aqui, ó. Na tua bolsa não terá diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Ou seja, não terá aqui dois tipos de medida. Trazendo para cá, para os dias atuais, para esclarecer. Quem labora com cuia e litro não terá uma cuia grande, uma pequena, não. É uma cuia só, deve ser justiça. Uma cuia só em um litro só, justiça. Se é 1 quilo, é 1 quilo. Se é uma cuia, é uma cuia. Se for para a balança, deve ser balança justa. Porque tem pessoa que rouba na balança. A balança mesmo já é ladrona. Mas não é a balança que é ladrona. O ladrão é o dono da balança, quem está laborando com ela. Por exemplo, pesa um objeto, aí dá 20 quilos, aí a balança rouba para 19. O Criador aborrece isso aí, é ladrão. Se é 20 quilos, é 20 quilos que o Criador quer que a pessoa diga, haja, ou seja, faça justiça. Estou falando isso aqui esclarecendo. Balança justa, que mostre o peso verdadeiro, real. Quem faz isso é ladrão. O Criador aborrece. E vai punir no tormento eterno. E a raça humana vive assim, na injustiça. É por isso que quem não se converter, o Criador vai jogar ele para ser atormentado para todo sempre no lago de fogo.